Seja bem-vindo ao canal. Deixe seu like e inscreva-se. The Last Kingdom é uma série de televisão histórica baseada nos romances da série A Crônicas Saxônicas escritos por Bernard Cornwell. A série se passa durante o século IX na Inglaterra anglo-saxônica, durante a época em que os vikings invadiram e conquistaram várias partes do país. Embora haja elementos de mitologia na série, eles não são o foco principal da trama. No entanto, existem algumas referências à mitologia nórdica na série, já que os personagens vikings acreditavam em deuses nórdicos como Odin, Thor e Loki. Esses deuses eram considerados responsáveis por eventos como batalhas, morte e fertilidade. Além disso, a série também apresenta alguns aspectos do paganismo anglo-saxão, como o culto a Woden, ou Odin, e o sacrifício humano. Embora a série não seja focada diretamente em mitologia, ela oferece uma visão interessante do contexto histórico e cultural da época em que se passa, incluindo as crenças religiosas das pessoas que viviam naquela época. Além das referências aos deuses nórdicos e ao paganismo anglo-saxão, a série também apresenta alguns elementos da mitologia celta, que era uma religião anteriormente praticada na região da Inglaterra. Por exemplo, o personagem Uhtred é criado por um druida celta, que ensina a ele sobre as tradições e mitos celtas. Alguns dos personagens na série também possuem nomes que têm origens mitológicas. Por exemplo, o nome Uhtred significa conselheiro do exército em inglês antigo, mas também pode ser derivado de Votanhed, que significa consagrado a Woden, o deus nórdico da guerra e da sabedoria. No entanto, é importante notar que a série é baseada em fatos históricos e em obras de ficção, e que as referências à mitologia são apenas uma parte da história. A mitologia não é o principal foco da trama, mas sim a história dos personagens e como eles lidam com a invasão viking e com as mudanças políticas e culturais que ocorrem na época. Além disso, é importante lembrar que a série é uma obra de ficção e, portanto, pode haver algumas imprecisões históricas e mitológicas. No entanto, isso não tira o mérito da série como um entretenimento interessante e envolvente. Outro aspecto interessante da série é como ela retrata as diferentes crenças religiosas e como elas influenciam a vida dos personagens. Enquanto os saxões são cristãos, os vikings praticam o paganismo nórdico e a série mostra como essas diferenças religiosas muitas vezes causam conflitos entre as pessoas. A série também aborda temas como lealdade, traição, honra e justiça, tornando-a uma história emocionante e cativante. Em resumo, embora a série The Last Kingdom não seja centrada na mitologia, ela apresenta algumas referências interessantes a diferentes crenças religiosas e mitologias da época em que se passa. A série oferece uma visão cativante do contexto histórico e cultural da Inglaterra anglo-saxônica, bem como uma narrativa emocionante sobre os personagens e suas lutas durante essa época turbulenta da história. Vale lembrar também que a série apresenta personagens históricos reais, como o rei Alfredo da Wessex, que foi um importante líder anglo-saxão que lutou contra os vikings e é considerado o primeiro rei da Inglaterra unificada. A série também apresenta personagens fictícios, como Uhtred, que é uma criação do autor Bernard Cornwell. Além disso, a série também mostra como as batalhas e conflitos na época eram influenciados por fatores políticos e culturais, como a luta pelo poder entre os diferentes reinos anglo-saxões e as rivalidades entre os líderes vikings. A série retrata a brutalidade e a violência desses conflitos, bem como as dificuldades enfrentadas pelos personagens em meio a uma época de instabilidade e mudanças constantes. Em conclusão, embora a mitologia não seja o principal tema da série The Last Kingdom, ela apresenta algumas referências interessantes a diferentes crenças religiosas e mitologias da época em que se passa, bem como uma narrativa emocionante sobre os personagens e suas lutas durante uma época histórica turbulenta e desafiadora. A série oferece uma visão intrigante e envolvente da história e cultura da Inglaterra anglo-saxônica. Muito obrigado por ficar até aqui. Deixe nos seus comentários o que quer ver por aqui. Deixe seu like e inscreva-se.